Fala galera, beleza? Hoje nós vamos ver movimento uniforme, o famoso M1. O que nós precisamos saber de movimento uniforme? Nós precisamos saber que no movimento uniforme nós temos velocidade constante. É o movimento mais simples que tem na física, porque é um movimento que tem velocidade constante. Se a velocidade ela é constante, a aceleração dele é igual a zero. Nós não temos aceleração e isso indica para nós que o móvel ele sempre percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Então nós podemos falar o seguinte: para o movimento uniforme, a velocidade é a própria velocidade média. Ou seja, a velocidade é a variação do espaço dividido pelo tempo. É a distância que ele andou dividido pelo tempo. Então, nós temos que a própria velocidade é a velocidade média. Vamos brincar aqui um pouquinho. Velocidade é igual. ΔS é espaço final menos espaço inicial. ΔT é o T final menos T inicial. Nós vamos considerar que o tempo inicial é igual a zero. Aí nós vamos ter velocidade é igual a S menos esse zero dividido por T. Porque quando eu fizer T menos o T0 é zero, T menos zero dá T. Põe um 1 aqui e multiplica cruzado. Aí nós vamos ter que S menos S0 é igual a V vezes T. Passo esse zero para lá, S é igual a S0 mais VT. Essa é a famosa equação do sorvete, que é a equação horária do espaço no movimento uniforme. Então, no movimento uniforme, se você lembrar a fórmula da velocidade, que é ΔS sobre ΔT, e se você lembrar a fórmula do espaço, que é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, você já desenrola boa parte das questões. Uma outra forma que pode te ajudar é a famosa Deus vê tudo, aonde D é a distância, V é a velocidade e T é o tempo. No movimento uniforme, você tem que ficar bem atento com os gráficos. Toda vez que você tiver um gráfico do espaço em função do tempo, esse gráfico tem que dar uma reta. Essa reta pode ser uma reta crescente ou pode ser uma reta decrescente. Ou pode ser uma reta decrescente. Assim. Essa reta crescente indica que o espaço está aumentando com o passar do tempo. Quer dizer que ele está indo para frente. Quando ele está indo para frente, eu tenho um movimento progressivo. E quando o espaço está diminuindo com o passar do tempo, quer dizer que ele está voltando. Então eu tenho um movimento retrógrado. Quer dizer que está voltando. Progressivo quer dizer que a velocidade ela é positiva. Retrógrado quer dizer que a velocidade é negativa. E se você pegar o gráfico da velocidade em função do tempo, esse gráfico tem que dar uma reta sem inclinação. Pode ser uma reta assim. Nesse caso, a velocidade ela é positiva. Toda vez que você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, se você calcular a área abaixo da curva, que é essa área que eu estou passando o pincel, essa área vai ser numericamente igual ao ΔS, que é a distância que ele andou. Nesse caso, como a velocidade é positiva, ele estava indo para frente, movimento progressivo. Se tivesse assim, ó, olha para cá. Se tivesse dessa forma aqui, ó, velocidade em função do tempo, e o gráfico tivesse uma reta para baixo, aqui indica que a velocidade é negativa. Se você calcular
novamente, essa área vai ser numericamente igual ao ΔS, que é a distância que ele andou. Só que nesse caso, como velocidade é negativa, ele andou para trás, ele estava voltando. E aqui, como a velocidade é positiva, ele estava indo para frente, ele estava progredindo na trajetória. Quando nós falamos de movimento, é importante ter 3 palavrinhas na cabeça. O que seria referencial? Quando eu falo referencial, é como se eu estivesse falando para vocês o ponto de vista que você vai analisar um problema. Por exemplo, ó, só para vocês entenderem. Suponhamos que tem um ônibus passando na rua, tem um passageiro do ônibus sentado dentro do ônibus, tem um motorista dirigindo o ônibus e você tem um cara no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Então você tem 3 indivíduos, motorista, passageiro e um pedestre na rua esperando o ônibus passar. Quando você analisa o problema com o ponto de vista do motorista, o motorista, aquela pessoa que está no banco de trás, que é o passageiro, ele está parado. Então no referencial do motorista, o passageiro está parado. Mas se eu olhar com o referencial, que é o ponto de vista do passageiro que está no ponto do ônibus, quando ele vê o ônibus passando, automaticamente ele vê o passageiro que está dentro do ônibus passando também. Para aquele cara que está no ponto de ônibus, o passageiro está em movimento. Então, quando eu falo para vocês referencial, é o ponto de vista pelo qual você vai analisar o problema. Um outro conceito que é importante é o conceito de ponto material e corpo extenso. Ponto material é quando as dimensões do carro, do veículo, do móvel não fazem diferença na conta. Tipo assim, ó, só para vocês entenderem. Você tem aqui uma estrada que liga Belo Horizonte a Brasília, BH a DF, ao Distrito Federal. Aqui está a estrada que liga Belo Horizonte a Brasília, que é a BR-040. Você tem um carro que está num determinado ponto dessa estrada. Quando você for fazer qualquer conta que você leve em consideração esse carro e a rodovia, o carro ele é tão pequeno em relação à rodovia, tão pequeno, que você pode considerar esse carro como se ele fosse um ponto material. É como se as dimensões, o tamanho do carro, fosse tão pequeno em comparação com a extensão da rodovia, que você pudesse desprezar o tamanho do carro. Aí quando isso acontece, ele é um ponto material. Um outro exemplo de um ponto material seria um navio no oceano. Um navio é tão pequeno em relação à grandiosidade de um oceano que você pode desprezar o tamanho dele e considerar ele um ponto material. Uma abelha dentro de uma sala de aula poderia também ser considerado um ponto material. Agora, um corpo extenso é quando você tem tipo assim, você tem aqui uma ponte. Olha para cá para vocês entenderem. Uma ponte. Aqui está a ponte. Essa ponte ela tem 40 metros de extensão. E vai passar nessa ponte, olha para cá, olha que legal, vai passar nessa ponte uma carreta. Minha carreta aqui, ó, topzera, minha carreta. Minha carreta, ela tem de extensão, grandona, 30 metros. Se vocês pararem para analisar, a ponte tem 40 metros, a minha carreta tem 30. São tamanhos próximos. Com isso, quando eu for levar em consideração o meu caminhão, a minha carreta, atravessando a ponte, eu preciso levar em consideração o tamanho da carreta. Então, nesse caso, a carreta vai ser chamada de corpo extenso. Você não pode desprezar o tamanho dela. Um outro exemplo de corpo extenso seria um carro numa garagem. O carro ele é do tamanho próximo da garagem, então você tem que levar o tamanho do carro em consideração. O último conceito que é importante a gente saber é o conceito
de repouso, movimento e trajetória. Repouso é quando a posição permanece a mesma com o passar do tempo. Por exemplo, ó, eu estou aqui com este celular na mão. Eu vou caminhando e observe, a posição do celular em relação ao meu corpo mantém sempre a mesma. Como a posição do celular em relação ao meu corpo é sempre a mesma, para mim esse celular está em repouso. E para o celular eu estou em repouso. É igual o exemplo do passageiro do ônibus. Para o motorista, o passageiro que está sentado lá atrás do ônibus mantém sempre a mesma posição. Então, para o motorista, aquele passageiro está em repouso, porque a posição permanece a mesma. Se a posição mudar com o passar do tempo, a gente fala que está em movimento. Por exemplo, se eu pego essa tampinha e eu jogo essa tampinha, com o passar do tempo, a tampinha está distanciando do meu corpo. Então eu falo que a tampinha está em movimento em relação ao meu corpo, porque a posição dela alterou com o passar do tempo. Trajetória é o conjunto de todas as posições que um corpo passa no decorrer do tempo. É como se fosse assim, só para vocês entenderem. Você está caminhando na areia da praia. Quando você olha para trás, você vê as pegadas na areia da praia. Essas pegadas seria a sua trajetória, seria todo o caminho que você passou, ou todo o caminho que você irá passar. Lembrando que uma trajetória, ela tem uma direção e dois sentidos. Por exemplo, quando eu falo a trajetória que liga Belo Horizonte a Brasília, você tem uma trajetória, mas que tem dois sentidos. Pode ser do sentido de BH a DF, ou do DF a BH. Então, toda trajetória tem dois sentidos diferentes.